Amém. Graças a Pai, meus irmãos. Amém. Dizer aos irmãos que é uma alegria, né? Poder hoje falar da palavra do Senhor aqui diante dos irmãos. Também está aberto, né? Se os irmãos quiserem, né? Falar alguma coisa, citar algum versículo, né? Acrescentar, fazer um comentário. O irmão, como é o nome do irmão? Sandro. Irmão Sandro. Carlos Sandro e Sandro. O irmão Sandro também fica à vontade, né? Quiser fazer algum comentário, todos estão à vontade. Vamos abrir lá em Mateus 22, que foi o texto que o Senhor me deu assim para a gente estar meditando nesta manhã. Sei que os irmãos já leram muito essa passagem, mas foi o que Deus assim me trouxe, né? Luz para que a gente pudesse nessa manhã meditar um pouco mais. Amém? 22, versículo 15, do 15 ao 22. Capítulo 22 de Mateus, do 15 ao 22. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra. E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro, e ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele disse-lhes: De quem é esta efígie ou imagem? E esta inscrição? Disseram-lhe eles: De César. Então ele lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isto, maravilharam-se e deixando, se retiraram. Amém. Sei que os irmãos já leram muito essa passagem, já ouviram falar, já devem ter em algum caminho da jornada, né? Ouvido algumas ministrações sobre esse texto. Mas eu confesso aos irmãos que há um tempo, né? Desde o mês passado, esse texto assim tem me despertado a uma realidade muito, muito profunda, né? De primeira a gente encontra aqui que havia um grupo ali, entre fariseus e herodianos, que se juntaram para perguntar a Jesus, né? Para indagar Jesus acerca de um assunto. E esses herodianos, na verdade, eram um grupo de políticos judeus do primeiro século. Herodianos vem de Herodes. Então era um grupo que representava Herodes. Ou seja, era o grupo que trazia as informações de Herodes e também que levava as informações para Herodes. Por isso que se dá de herodianos. Então era uma facção política. Diferentemente dos fariseus, que era religioso, os herodianos focavam acerca do político, né? De manter a estabilidade e o poder de Roma. Essa era a grande ênfase, né? Que os herodianos eles tinham como obrigação de manter o reino romano vivo ali. E eles visavam ser acerca desse assunto de poder, de estabilidade, de se manter no topo. Então aqui ele indagando a Jesus, e olha que se você botar uns capítulos anteriores, indagaram a Jesus também se ele não pagava imposto. E aí ele vai e manda Pedro ir lá pegar na boca do peixe. Eles já tinham indagado Jesus acerca desse assunto. E aqui indagaram novamente. E a gente percebe que a pergunta que eles falaram, de fato, é muito maliciosa. A pergunta que eles fizeram, de fato, foi muito maliciosa, porque eles começam chamando Jesus de mestre. Eles começam Jesus chamando de mestre, né? Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus. Então, até então, eles estavam indo no caminho certo, né? Eles estavam falando acerca daquilo que Deus era e daquilo que ele fazia. E aí, depois, eles perguntam, né? É lícito pagar o tributo a César ou não? Então, essa pergunta, irmãos, eu creio que a gente também deve ficar muito vigilante acerca de perguntas que muitas vezes o mundo nos fazem. Nem toda pergunta que o mundo nos faz
é inocente. E por isso que temos que ter o discernimento de entender se aquilo ali é vindo do alto, do céu, ou é vindo também com esse mesmo sentimento de malícia. Porque naquele momento eles não queriam apenas saber se era lícito ou não. Na verdade, eles queriam achar algo em Jesus de errado para poder ali mesmo crucificar e condenar. Porque, de diversas formas, eles faziam perguntas a Jesus procurando saber, né, o que Jesus fazia, o que tal. Mas aquelas perguntas eram perguntas como o próprio Senhor Jesus entendeu. Jesus, porém, conhecendo a sua malícia. Então, irmãos, pode porventura, em nossa caminhada, pessoas nos fazerem perguntas. Pessoas nos fazerem perguntas maliciosas e não discernimos aquele nível de pergunta e acabando inocentemente falando coisas indevidas. Como, por exemplo, lá, né, no trabalho, sempre as pessoas perguntam, né? As pessoas me perguntam: Lucas, você joga no jogo de aposta? Esse jogo de aposta que tem de futebol hoje, né? De bet, esse negócio. Então as pessoas estão sempre lançando essas perguntas para ver de você o seu testemunho e a sua conduta. Igualmente como fizeram de Jesus. Pondo à prova, né? Pondo à prova. Então, há perguntas maliciosas que muitas vezes nos fazem que precisamos estar vigilantes acerca dessas coisas. E o Senhor Jesus, discernindo isso, claramente sendo Deus, né? Ele responde também falando, né? Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles apresentaram um dinheiro. Esta efígie, ele disse, né? De quem é esta efígie e esta inscrição? E eles disseram, de César. Então, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, mano, aqui esse dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E a pergunta que eu faço é, o que é de César? E aqui a gente, como irmãos, a gente tem um tempo para conversar, né? Eu falei que está aberto para os irmãos. O que é de César e o que é de Deus? Queria que os irmãos também assim comentassem, né? Eu creio que é um tempo aberto, não é só o Lucas que vai falar, né? As crianças, todo mundo. Então, os irmãos, o que pode contribuir acerca desse assunto, né? O que é de César e o que é de Deus? Entendi. Que fique bem claro, César representa um governo. Um governo. Correto? Nós sabemos que houve alguma coisa lá atrás que o governo foi entregue ao inimigo. Só que o que compõe o governo e qual é a principal função do governo? Gente, eu estou me referindo até mesmo aos nossos governos próximos aqui, entendeu? Todos eles são manipulados. E outra coisa, se você observar a lei, nós conhecemos a lei? A gente conhece a lei? Não. A principal coisa que eles procuram que nós não saibamos é a lei, sabia disso? Porque está escrito na Constituição que não é dado a nenhum brasileiro o direito de não saber a lei. Isso está lá na Constituição mesmo, que todo brasileiro tem que parar e tem que estudar a lei, entendeu? E aí, quando a gente fala a lei de Deus, a gente sempre pensa que a lei de Deus são os 10 mandamentos. Só que na lei de Deus tem os juízos, tem os preceitos, tem os mandamentos e tem os estatutos. E a gente só se preocupa com os mandamentos. E aí, veja só, eu avaliando um dia atrás, por que o governo faz de uma forma para que nada do que ele define seja cumprido? Exatamente. Os tributos são assim, ordens são assim, e aí o governo constantemente ele te testa, e você vai lá querendo resolver, por exemplo, no caso de pagamento de tributo e documentação, aí ele diz, olha, ele que eu digo é a pessoa que é colocada ali para representar ele, para dizer bem assim, você está errada, volte, faltou essa vírgula aqui. Quando você trouxer isso, aí você fica se questionando assim, pô, eu só estou querendo ser certo. E mesmo assim, as pessoas ficam botando dificuldade sobre aquilo. Estou dizendo isso porque eu tive escola e eu vou dizer, eles fazem de tudo para você se desestimular, não cumprir a lei, fazer errado e, pela orientação bíblica, nós devemos ser submissos ao governo. Não é isso por quê? Porque nós perdemos a autoridade. A gente perdeu a autoridade que a gente tinha. Isso foi entregue ao governo. Aí eu fico observando as escalas que são montadas hoje, né? E olha que eu estou lá dentro. Cada escala que você sobe, alguém tira mais para proveito próprio, sendo que as escalas inferiores são as escalas que são obrigadas a tomar do povo de alguma forma.
o tempo, o recurso, entendeu? Eu estou falando de uma época da nossa vida que, pegando de Brasília até aqui, está tudo deteriorado. Seja na parte do judiciário, seja na parte do executivo, seja na parte do legislativo. Está tudo apodrecido. Está tudo apodrecido. Eu vi com os meus olhos. Todas as esferas, todos os setores. Tudo servindo ao inimigo para desvirtuar O homem. o homem. É mesmo. Entendeu? Eu sou uma testemunha ocular disso. E digo para vocês, César, ele que representa o governo, ele continua querendo as mesmas coisas. O nosso sacrifício, o suor, o salário, ele continua querendo o nosso tempo, que não é dele, porque o Senhor definiu, o tempo é meu, quem decide sou eu. No tempo certo eu farei acontecer. Entendeu? E, além disso, ele quer as benesses. São esses 3 sacrifícios que o governo quer, que César quer. Muita gente... Oi? A última que você falou. As benesses do que ele tira com os outros 2, que são os recursos e o tempo. Entendeu? Aí eu não entendia diversas coisas. Por exemplo, trocar o meu tempo de vida pelo salário. Eu não entendia isso. E é por isso que lá em Apocalipse ele diz assim, ó, tanto livres quanto escravos. Porque hoje você tem um emprego para ganhar R$5.000 quando ganha, para você pagar suas coisas básicas que a Constituição já define como direito. Eu estou me referindo à saúde, moradia e estou me referindo à alimentação. A gente só trabalha para isso. Moradia, saúde e alimentação. Então é um tipo de escravidão, entendeu? Organizada, né? Oi? Organizada. Escravidão organizada. E aí você começa a perceber que aí tem alguns livros que tem que ler de um padre Anchieta, que ele fala por que o Brasil é capitorial, porque toda uma estrutura de corrupção foi transferida para o nosso país. A realidade é essa. E o que é que Deus quer? Deus ele quer esse sacrifício que nós nos propomos a dá-lo, que é a nossa vida, tentar fazer tudo corretamente, cumprir as nossas obrigações, respeitar as autoridades e, acima de tudo, adorar ao Senhor, amar ao Senhor. Amar ao Senhor como? Observando essa montoeira de coisas que a gente não sabe. Entendeu? Teve vezes, por exemplo, e eu queria declarar para vocês agora, porque é que eu estou me sentindo tão bem entre vocês, aonde quer que vocês estejam. Teve vezes que eu estava na igreja e eu ouvia uma abençoada do lado emitir um sortilégio. E muitas vezes a pessoa emite o sortilégio, que é um tipo de feitiçaria, transvestida de fé. E as pessoas não percebem isso. Lembre-se, palavras, pensamentos e ações, não é isso mesmo? Não é isso que a gente vai ser julgado? E a gente não sabe identificar isso, e a gente só identifica isso ou pelo Espírito Santo ou então pela palavra. Quando você separar as duas coisas, do que é que César quer e do que é que Deus quer, você vai se tornar metódico e minucioso com algumas coisas. Entendeu? O que é que o governo quer? Ele quer nosso tempo, ele quer nosso suor, ele quer as benesses. São essas 3 coisas. O que é que Deus quer? O que Deus quer é dedicação e sacrifício com o nosso corpo. Então, separando isso, e é engraçado que ele, né? Ele já sem paciência, ele faz hipócritas. Vieram novamente me testar, entendeu? Ele já sem assim, sabe? Dizendo, olha, novamente, tudo bem. E ele foi técnico. Jesus foi técnico. Ele disse, olha, dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Já paramos para relacionar o que é de César e o que é de Deus? A gente já identificou agora de manhã o que é que Deus, o que é que César quer. O que César quer. Calma, que a gente vai chegar lá. A gente chega lá, vai lá. Já falei demais. Alguém mais quer falar, comentar? Uma coisa? Está aqui em 1 João 5,19, a palavra de Deus fala, né? Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Então, existe um sistema maligno neste mundo, irmãos. Salmos 24 fala que do Senhor é a terra. Então a terra é do Senhor, porque foi Ele que fez. Mas o sistema não. Então há uma diferença de terra. O Senhor, Ele rege a terra, todas as coisas, como o irmão falou, Ele tem autoridade sobre tudo, porque Ele fez tudo.
Mas o sistema, ele foi entregue ao inimigo das nossas almas. Ao inimigo. Quando, uma observação, Lucas, quando se diz assim que o mundo jaz no maligno, o mundo não está se referindo ao mundo no sentido criação. Criação, Porque exatamente. A criação é a Deus, exatamente. Para ser mais cirúrgico, o próprio Satanás pertence a Deus. Pertence a Deus, Satanás foi uma exatamente. criatura de Deus. Exatamente. Mas mundo refere-se ao sistema. O mundo, esse sistema de coisas malignas que são opostas a Deus. Exatamente. E é isso que, como o irmão aqui falou, a figura de César ela representa esse mundo caído, o governo e o sistema. Por isso que não tem como cristão, nós colocarmos a esperança nesse sistema, porque é um sistema maligno. Maligno, oposto. Então, se eu coloco a esperança aqui, no próximo presidente, no próximo prefeito, a minha esperança está em algo que é maligno. E a gente não tem esse conhecimento da verdade. Então, por isso que o Senhor assim trouxe ao meu coração esse sentimento, porque esse ano é um ano de eleição, né? Então que a gente possa de fato entender que não há mais jeito para o Brasil, para Camaçari, se tratando de sistema, não de pessoas. Se tratando de sistema, não há solução, irmão. Pode entrar quem for, pode sair quem for, não há solução, porque ele é maligno. Não tem solução. Então, se eu boto esperança no maligno, algo está de errado em minha vida, né? Que eu preciso rever. E outro exemplo claro que a gente vê aqui na palavra de Deus é quem de fato tem o domínio, né? Porque aqui o Senhor fala, né? O mundo está no maligno. Mas lá aqui Mateus 4, não que eu sabia que esse irmão sabe. Mateus 4, 8, 9, lá fala sobre a tentação de Jesus. E o que na terceira tentação Satanás apresenta? O mundo. Eu posso dar a Murilo aquilo que eu não tenho? O governo. Não. Então, se ele deu a Jesus aquilo ali, é porque é dele. E Jesus não se opôs, né? Não se opôs, porque Jesus também sabe. Ele pertence a ele. Ele se referiu aos governos. Não, é isso que eu estou falando, aos governos. Aos impérios, né? Tanto que ele fala né, que se prostrares e me adorar, te darei todo o domínio, todo o poder, toda a riqueza. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho, porque foi dado a ele. Ele fala. Esse mundo caído pertence a Satanás. Sim. Por isso que nós, como cidadãos dos céus, da pátria celestial, de forma alguma, deve ter a nossa esperança. A esperança, né, não pode de forma alguma estar aqui nesse mundo caído. Então, irmãos, se há algo que pode representar muito bem esse sistema, é o dinheiro. Além de todo o sistema ser maligno, algo que o objeto que mais identifica a centralidade que mais identifica assim o que é o sistema maligno é o dinheiro, porque assim, se nós pararmos para pensar, todos os outros tipos de pecados envolvem dinheiro, a prostituição, muitas vezes o adultério, a corrupção, tudo envolve dinheiro. O tráfico. Na realidade, ele dá o acesso. O acesso, exatamente. Agora, sim. Eu queria que vocês entendessem uma coisa. Tá? Eu queria que vocês entendessem uma coisa. O dinheiro, ele não é de Deus. Ele é ilusório. Ele é ilusório, sabia disso? Ele é abstrato, né? Na realidade, você tem que estudar sobre Fiat, sistemas monetários, onde, só para você ver, o dinheiro ele desvaloriza 20% a cada ano. Quer dizer, os R$100, a nota de R$100 que você tem na mão, quando foi criado, você pode gastar hoje R$12. Então, R$100 hoje equivale a R$12 em poder de compra, desde que foi criado. Aí, lá mesmo tem dizendo bem assim, na palavra de Deus tem dizendo bem assim, olha, o ouro e a prata é meu. Não confunda ouro e prata com dinheiro. É diferente, né? O conceito. Exatamente. O dinheiro não é de Deus, mas o ouro e a prata, ele disse, epa, isso daqui, ninguém mexe. Isso daqui me pertence. Aí o homem, muitas vezes, utiliza o quê? A benesse de Deus, que é o ouro e a prata, para transformar isso em dinheiro. Percebeu? Ele pega a bênção de Deus e transforma isso naquilo que o diabo domina, que é o dinheiro. Exatamente. Quem controla a comida, controla o povo. Aí o que é que acontece? Você só pode comprar comida com o quê? Com dinheiro, para eles controlarem aquilo que você come e quando você come.
O sistema ele é todo feito nessa forma. Porque você não pode chegar lá com uma pepita de ouro e dizer, olha, eu quero essa comida. Eu quero 1 ano de comida aqui com essa pepita. Você não pode fazer isso. Você tem que transformar isso em dinheiro para poder comprar comida, para poder comprar água, para poder comprar vestimenta. Então, todo o sistema ele converge para que você esteja na mão do mundo. Exatamente. É engraçado, irmão, que se a gente parar para pensar assim, tudo aquilo que a gente adquire na Terra, ele fica aqui, né? De fato, existe a frase, né? Que as pessoas sempre falam, a gente não vai levar nada. E de fato, a gente não leva nada. Porque ele pertence a esse mundo. Então, ele deve ser devolvido. Ainda que eu conquiste casas, tenha muito dinheiro, carros, mas eu não consigo levar aquilo. Não consigo levar. Porque ele pertence a este mundo. Ainda que seja consagrado ao Senhor. Ainda que seja consagrado ao Senhor. Mas a raiz dele é daqui da terra. Daqui, é verdade. Então, por isso que nós não A origem e fim, a origem e fim dele é aqui começa na terra. aqui, né? Nessa dimensão. Ainda que eu consagre ao Senhor, ainda que minha casa seja consagrada ao Senhor, meu carro, meus bens, mas não tem como eu levar ele, porque ele é daqui da terra. Então, por isso que o Senhor fala, onde tiver o vosso tesouro, estará o vosso coração. Meu Deus. Não tem como eu carregar isso para dentro de mim, ainda que eu queira, porque ele pertence a esse sistema. Ô Lucas, e acrescentando, o Senhor Jesus disse que usai as riquezas terrenas iníquas, ele chama de riquezas iníquas. Para fazer amizades eternas. Isso. Agora é lindo, Vindouro. é lindo porque... Quando eu estava para assumir o cargo, quando eu estava para assumir o cargo, eu cheguei assim e fiz, ô Jesus, eu estou ganhando um dinheiro de iniquidade. Sabe por quê? Porque o tributo é iníquo. O tributo que tu paga na comida é iniquidade. Sabia disso? Tudo que a gente paga ao governo é iniquidade. É mesmo. Aí eu cheguei e disse, Senhor, é isso mesmo? E aí, o que é que eu devo fazer? Aí eu lendo a palavra, eu vi isso, eu digo, pô, e eu vou poder me beneficiar? Aí veio a resposta lá em Levítico também, que eu não poderia me beneficiar. Não pode receber suborno, não pode receber ajuda, não pode receber presente, não pode receber nenhum recurso. Mas se você puder beneficiar todos que tiver à sua volta ou a população, beneficie. Você converteu aquele recurso iníquo em coisa benéfica, né? E aí ele diz lá, um desenho, um exemplo perfeito disso aí, foi quando o povo saiu do Egito. O que foi que ele levou do Egito? O Egito não tipifica o mundo, mas eles levaram o que do Egito? O ouro. Então aquilo que era mal, que pertencia ao mundo, se tornou benéfico. Então o dinheiro ele tem os dois lados da moeda, exatamente. Ele de fato pode ser maligno. Ele pode ser usado, né? Porque ao mesmo tempo o povo saiu do Egito com o ouro do Egito, que tipifica o mundo. Sim. Então o próprio José também ele reinou sobre o poder e a autoridade de todo o Egito. Então, irmãos, a figura do sistema de César é exatamente isso. Dê a César o que é a César. Mas o outro lado da moeda, como estamos falando disso, é que ele fala e dê a Deus o que é de Deus. É claro para nós, como já foi falado aqui, que a César é o sistema, que está todo envolvido. Mas o que é de Deus? Ele deixou claro que era de César, mas o que era de Deus ele não falou. Ele não deixou claro o que era de Deus. Mas, ao meditar nessa palavra, irmãos, a resposta que eu achei foi em Gênesis 1:26. Alguém pode abrir Gênesis 1:26. O que é de César fica claro quando ele usa a moeda. Usa a moeda, né? Mas o que é de Deus ele não deixou claro. O que é de Deus está em Gênesis? Gênesis 1:26. Então a moeda é de César. Eita, é mesmo. Alguém pode ler, por favor? Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então, irmãos, por um lado temos o reino de César, que é o sistema, e o que é de Deus, o homem. Aleluia. Nós somos de Deus. Meu Deus. Então, por isso que de forma alguma esse sistema tem que atrair o nosso coração. Porque fomos feitos com uma finalidade.
glorificar e exaltar Ser de Deus, a né? imagem dele. Então aqui, se fosse colocar, a moeda é a imagem do mundo, que nós somos a moeda de Deus. A imagem de Deus. Né? Então, o Satanás, ele tem a figura de inverter os valores. A imagem que ele criou, que fomos nós, para ele mesmo, estamos envolvidos com as coisas de César, que é o sistema do mundo. Então, se torna valores invertidos. O homem foi criado para exclusivamente glorificar a Deus, ao Senhor. Por isso que ele fala, façamos homem a nossa imagem. Então, dê a Deus o que é de Deus, o que pode ser de Deus, a não ser a nossa vida. Foi ele que nos deu, foi ele que nos criou. Então, somos a imagem e semelhança do Senhor. Então, nós temos que ser, de fato, a nossa vida, de fato, tem que ser uma vida que seja para ele, exclusivamente para ele. Veja que a questão é tão tensa que não se levantou ninguém com a boca para dizer bem assim, Senhor, ensina-nos então o que é de O que é Deus. de Deus. É mesmo. Naquela hora não teve um. Não tinha ninguém interessado em saber o que era de Deus. Senhor, então ensina-nos o que é de O que é de Deus. É mesmo. Aí hoje nós perguntamos e aí Deus está respondendo hoje. Né? Eles estavam só A pra... pergunta foi para Salhão só. Foi para nós aqui. Você está nos respondendo. Porque, de fato, irmão, assim, essa é uma pergunta que eu me fiz ao ler esse texto. Eu fiquei indagando ao Senhor o que é de Deus. Porque eu posso achar que de Deus é meu dízimo, é minha casa, mas não, a minha casa é do sistema. Então não pode ser minha casa. Não pode ser meu carro, ainda que eu escreva lá, né? Proprietura de Deus. Foi Deus que me deu, não é de Deus aquilo ali. Ainda que eu consagre minha casa, meu carro, meus bens, não é do Senhor. A raiz dele não é do Senhor. Mas o que é do Senhor, eu. Porque você é a casa cada um dele. de nós. Porque você é a casa dele. Então, A gente usa o que a gente tem para o Senhor. Porque exatamente. Mas, Na realidade, Fala. é o conceito de... Vai falar. Não. É só para não perder o gancho que o irmão falou ali. E isso é uma revelação muito forte, porque assim, a gente lê essa passagem anos e anos, a gente ouve, né, nas pregações, mas assim, a gente nunca parou para pensar de fato que é de Deus, porque a gente sempre acha que pelo o enredo, o desejo de uma pregação, de uma ministração, é os dízimos, é oferta, oferta. Eu vou dividir uma parte, dar uma parte para César, uma parte para Deus. No A mesmo gente acha que contexto. sempre é Meu isso, Deus. são Sempre é coisas isso, é físicas, verdade. materiais. A gente nunca para pensar, e isso é uma grande revelação, que é o homem. é o homem. Isso, coisa assim, Nós a somos casa de é ele, Deus. né? Mas É que nós. tem, gente, Porque a casa não é o sistema, Não é o nem sistema. material, mas é nós, né? É nós e mesmos. uma passagem que a gente conhece, mas assim, a revelação, ela vem se transformando, Se né? renovou. E aí, 2 Coríntios 4 fala assim, ó, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Então, a arte mais assim, especial que o inimigo tem é de cegar entendimento. Porque ele sabe a nossa origem. O inimigo sabe a nossa origem. Ele sabe que somos criados para Deus, para louvar a Deus. Então, o trabalho dele é cegar o nosso entendimento para que a gente se torne escravo de César. Então, o tempo todo eu tenho que pensar, poxa, eu tenho que trabalhar para pagar minha conta, para pagar meu carro. Eu fico com esse pensamento o tempo todo. Porque eu acho que a minha vida é para César. Porque o inimigo cegou o meu entendimento nessa área. Então, quando eu vivo o tempo todo para achar que eu tenho que pagar, tenho que viver para fazer, tenho que viver. Então, eu estou dizendo que eu estou vivendo para César. Porque César é o sistema desse governo. Então, eu estou vivendo mais para César do que para Deus. Sendo que a minha vida é para Deus. Então, por isso que ele fala, né? Dê a Deus o que é de Deus. Mas se a minha mente é para o tempo todo só pagar as minhas dívidas, as minhas contas, e eu gasto muita energia nisso, então o que é de Deus eu não estou dando. Energia. Resta muita Deus. E eu tô achando que através daquilo ali eu estou glorificando a Deus, mas na verdade não. Mas aí vem a questão da definição vitória, porque muita gente tem isso por vitória. Vitória, exatamente. Consegui isso. Deus me deu vitória. Muitas vezes não foi Deus que te deu vitória. Porque, na realidade, o que é que ele promete? Ele promete sustento. Ele nos sustenta. Não adianta. Olha. Oh, meu Deus. Sem a permissão do Pai, uma respiração não acontece. Não acontece. É Ele que ordena tudo. Então, quem nos sustenta é Deus. A gente tem que separar isso. A gente, como ele diz, confirmo, corroboro. A gente não sabe o que é de Deus
e não sabe o que é de César. O que é de César? O que é de César, vocês habitualmente fazem uso. Por quê? Porque vocês trabalham, pagam impostos, Todos os dias. se preocupam. É inevitável É inevitável, ter algum tipo. É inevitável, né? É. A gente, enquanto viver aqui, a gente vai ter algum tipo de contato. Exatamente. Deixa eu te dizer. Mas é como se tocássemos no mundo com luvas. Com luvas, Deixa eu te dizer. Não Aí, deles. tu sabe, eu sou professor, né? Mais de 27 anos. Aí, primeiro foi meus alunos e logo depois foi minha filha, né? Pai, eu preciso arranjar um emprego, preciso assinar minha carteira. Aí eu... Quando é que eu falo pra ela que ela tá querendo ser escrava? De forma sutil. Como é que eu posso falar pra ela que ela tá querendo botar algema e tá querendo botar corrente? Como é que eu vou falar pra ela? Aí muitas vezes foi o que eu fiz. Aí apareceu a vaga, eu toma aí. É isso mesmo. Mas é o desejo do povo, isso, Do consumo. o desejo do consumo ser suprido com o salário que você sabe que você não vai ganhar bem. O governo vai vir e vai tomar, ele vai tomar quando tu comprar comida, ele vai tomar quando tu receber, ele vai comprar Quando você estiver usando. quando você até estiver usando. e para você possuir. Porque a casa é sua, você usa, Porque é dele mesmo, o todo sistema ano é você dele tem que mesmo. pagar o IPTU. É um negócio terrível. Exatamente. Então você vive o tempo É todo justo ali, esse né? cara. A mercê dele, né? É. Porque exatamente estamos aqui. A gente vê ali, por exemplo, o Paulo, ele trabalhava durante o dia, fazia tendas, mas a Bíblia fala que ele, né, não deixava de pregar o evangelho. Então, ainda que, como o Murilo falou, não tem como a gente, né? Não tem Com como. essa palavra não significa que amanhã eu vou chegar lá e vou pedir demissão. Porque, não, de forma alguma, esse não é o caminho. De forma alguma, esse é o caminho. Mas, ainda, Nada não faz. Mas já mudei de ideia. isso é uma linha muito fina para não achar que tem que sair do emprego e largar tudo e vai embora. Outra De coisa, forma alguma, mas me desculpe, viu, gente? Eu tô falando Mas vai ficar à vontade. Eu queria que vocês entendessem uma coisa. Sabe o maior evento que existirá no futuro? Sabe a maior ideia, a maior tecnologia, tudo que você imaginar que for autorizado a fazer, primeiro peça pela mão de Jesus, porque está escrito que tudo que foi criado sem ele não é possível. Nada foi nada, feito sem sem mim não vai poder fazer. Acabou, isso é atemporal. É. Até lá na frente, as maiores ideias, aí eu fico assim em casa, Senhor, me dê ideias, com tua autorização, porque até isso a gente tem que pedir autorização para o Pai. Exatamente. Amém. Mas tudo que vocês imaginarem, nós temos, aí eu vou falar uma palavra que talvez vocês não tenham ouvido até agora, nós temos à disposição uma inteligência espiritual. E a tentativa da imagem da besta é a gente transferir a inteligência espiritual que nós temos, que é o Espírito Santo, pela inteligência artificial. É exatamente semelhante, né? É semelhante. Paralelo. E aí, então, a gente tem que ler sobre o dataísmo, que é a nova religião agora, que é a tecnologia. A tecnologia é como Deus. Eles estão tentando que nós substituamos o Espírito Santo pela inteligência artificial. Porque geralmente a gente vai e consulta o Espírito Santo, né? Senhor, o que é que eu faço? Me oriente, me dê um caminho. A gente faz isso. Não, eles querem que a gente sente ali no Google e faça. Completamente dependente disso, né? Exatamente. Até a pregação no Ian. Tem uma. Deixa eu te dizer uma coisa, já para deixar vocês assustados. Tu sabia que quando tu coloca um comando lá, dizendo bem assim, olha, faz isso, é o chamado prompt. Quem programa sabe isso. Tu sabia que isso é uma invocação? A terminologia técnica na programação é que quando você coloca um programa, quando você coloca um comando no programa, você está invocando a entidade que é aquele bloco de instruções de programação. Quem estuda programação sabe disso. Você invoca uma entidade para receber respostas em uma dimensão digital. Que está armazenado. Tu sabia que o estado de dados dentro do HD
é arquivamento. E aí, então, quando você clica para ver a imagem, você clica para que aquela imagem se manifeste na tua tela. Você invoca a manifestação. Então, gente, as entrelinhas não são explicadas para o povo. O povo está aí, sem conhecimento. As coisas estão acontecendo porque a hora é agora. A hora é agora. O mundo não quer o O conhecimento. mundo não quer que a gente saiba. O mundo, o mundo quer viver a si mesmo. É porque, como está aqui É em mais Coríntios, cômodo, em é mais Coríntios, gostoso. em Coríntios Cômodo. 4 fala que Percebeu? ele segue o entendimento para que não veja a luz do evangelho. Assim, tudo aquilo que acontece no mundo tem uma mente por trás. Tem. Por exemplo, se eu chego ali e vejo Outcast Design, tem uma mente por trás daquilo ali. Se eu vejo ali Shopping Boulevard, tem uma mente por trás daquilo ali. Aquilo ali não foi assim, né, automático. Não, mas teve um pensamento. Então, por trás de tudo aquilo que nós ouvimos de IA, de guerras, rumores de guerra, tem uma mente por trás de tudo isso. Entendi. E por isso que essa mente apareceu a Jesus, quando ofereceu ele todo o domínio, Sim. que foi o inimigo. É a mesma mente que atua hoje, mostrando para nós todas essas coisas que nós vemos, e às vezes até nos espantamos, né? E, nossa, que top, poxa, eu posso aqui. Claro que a gente utiliza, como às vezes eu utilizo também, ferramentas, porque tem um lado positivo. Lógico que não só tem um lado, né? O lado ruim, mas tem um lado bom também. Mas há uma mente por trás de todo esse sistema, irmãos. Não pense que isso é criado do nada, ou existe por consequência natural. Sim. Há uma mente por trás do sistema. E é exatamente esse cuidado que temos que ver com aquilo que assistimos, com aquilo que ouvimos, aquilo que nós gastamos tempo ali achando que é interessante. Tudo aquilo que nós fazemos tem uma mente por trás. E temos que ter esse cuidado para que nós não nos tornemos escravos daquilo que não é de Deus e que é de César. Antes que você prossiga, posso fazer uma prece? Pode. É só de algo. Não sei se tem conexão com isso que você está falando. Me perdoe se foi incomodado. Não, pode falar. Uma vez eu assisti um vídeo curto. O título do vídeo era assim: O Olhar da Geração Z. Geração Z são essas crianças que hoje têm. Crianças não, pessoas que hoje têm de 13 a 16 anos, né? A última geração. A última geração. Eles sabem que é e já botaram geração Z. E Na verdade, agora é beta, eu acho. aí eu não compreendi o que significava de imediato a que se referia quando disse assim, o olhar da geração Z. Aí durante o vídeo mostrou muitas adolescentes, crianças, com um olhar assim meio apático, assim, tipo um olhar assim cansado, sem interesse. Sem ânimo. Isso. Hipnotizante. Não é nesse sentido não. Sabe um olhar de uma pessoa que está exausta de um dia de trabalho? Ela chegou pronto. Aí você olha para ela, ela não tem ânimo, ela tá cansada, apática. Pronto, isso. Aí mostrou várias crianças, vários adolescentes com um olhar muito apático. Aí mostrando o olhar de gerações passadas. As crianças assim com um olhar alegre, vívido. Sabe? Aí, caramba, fiquei impressionado com isso, né? Aí mostrando qual é a razão dos adolescentes hoje estarem tão apáticos por causa da escravidão mental a qual elas são submetidas através dos vídeos. Existe uma explicação neurológica. Esses vídeos curtos, eles dão uma descarga muito alta de dopamina, né? Principalmente dopamina, que é um neurotransmissor que, se ele é mal gerido no organismo, ele traz alguns problemas, tipo depressão. O pós, né? A escassez de dopamina gera depressão. Aí, eu tenho um cliente de 13 anos, mais ou menos. A vida dele é na tela. A vida dele. Ele sai de casa para ir para minha barbearia. Ele vai a pista toda assim, ó. 13 anos? Aí eu me dei conta depois, eu cortando o cabelo dele e olhando a fisionomia dele pelo espelho. Que ele pertence à geração Eu Z. vi o olhar apático que eu tinha visto no vídeo. Completamente apático. Quando ele parava no celular, ele ficava assim. Sem vida total.
A mãe dele deixa ele. A mãe dele. O pai viaja, então ela cuida do salão e deixa ele em casa, sozinho. E aí, eu acho que o coração dela tem temor de que ele fique fazendo muitas traquinagens, deixa ele preso à tela. Mas é o dia inteiro mesmo. Aí o resultado disso é essa falta de vida, essa ausência. Ele não tem ânimo, ele não tem alegria, esse menino. Ele é apático. Ele compõe essa geração Z. A mente já está adoecida já. Amém. As consequências, entendeu? Você olha o olhar dele, é de uma criança sem alegria, triste. Eu vim compartilhar, irmãos, alguns anos atrás, lá em Salvador do irmão, antes desse tempo agora, mas tinha muitos anos. Esse irmão estava falando sobre o tempo. Que nossa maior moeda no futuro vai ser o tempo. E vai ser a nossa maior digitalidade, vai ser o nosso tempo. Né? E aí, esse ano de 2005 para 2006, foi um ano de muita mudança na minha vida, né? Eu disse eu estava conversando com meu filho surfa, né? Aí eu estava dizendo para ele, eu passei por muita marola e também muita gênia, né? Eu passei por muita coisa, né? Muita coisa na minha vida. Levou caldo. Peguei caldo, levantei, respirei. Eu não sei nadar, né? Eu não sei nadar. Meu filho mergulha e outro nada, né? E eu não sei nadar. Mas com testemunho, né? Os irmãos. Foi um ano difícil para mim. Eu cheguei, uma colega chegou a falar assim para mim no trabalho, né? Na sala que eu trabalho. Uma pessoa normal tinha perdido a noção da vida, tinha surtado, né? A pessoa normal, ela tomou um tarja preta, né? Mas o Senhor, quando Ele me fez, Ele me forjou no fogo, né? Ele não me fez de qualquer maneira, né? Desde a criação que eu fui feita, isso eu tenho noção na minha vida como base, né? Na minha vida como base, que o Senhor Ele me fez sabendo já tudo que ia passar, né? Nessa terra. E aí, quando chegou 2025 na virada, né? Todo mundo estava na virada, viajando, passeando, eu estava dormindo, né? Aí a gente estava um grupo de irmãs orando e depois foi dormir, né? E pra gente foi muito gostoso aquele momento. Não teve ceia, não teve peru, não teve comelança, mas a gente orou, teve comunhão e fomos dormir em paz. E aí, qual a decisão que eu falei para o Senhor esse ano? Foi um momento de muita decisão, irmãos. Mas o Senhor, a gente lê a palavra, mas a palavra ela é viva e ela é eficaz. O Senhor, Ele está o tempo todo. E as experiências com o Senhor, com minha vida, né? Os irmãos que há algum tempo já caminham comigo, eu tive muita experiência muito boa com o Senhor. Muito boa. E uma das experiências que eu tive no Senhor, 2005 para 2006, que eu pude sentir o Senhor o tempo todo na minha vida. Os irmãos sabem que eu saio de madrugada para trabalhar, né? E não é fácil, não. Muitas vezes eu saio chorando para trabalhar. E eu questionava o Senhor como que eu passava pela vida assim. Eu falava assim, Senhor, eu sou mulher, saio de madrugada para trabalhar. E como aqui dá ter privilégio de ficar dentro da minha casa? Eu dizia ao Senhor. E aí o Senhor sempre falou que esse que cuidou de você foi eu. Mas Ele não me deixa só, irmão. Isso é porque a nossa alma, Ele conhece todos os nossos sentimentos. Mas o Senhor tem um zelo tão grande pela minha vida. Que meu coração diante do Senhor tem toda gratidão. Eu me lembro que teve um dia que eu cheguei de madrugada para ir trabalhar e estava chovendo muito, muito, muito. E tinha um rapaz que ele me observava e eu não percebia. E ele trabalha no polo, né? Ele me observava todos os dias. Até um dia que estava debaixo de uma chuva e aí ele parou. Aí ele falou, me deu bom dia, isso era 4h40 da manhã. Ele falou, você permitia eu te dar carona todos os dias, até onde você fica? Eu sei onde você fica. Eu vi a mão do Senhor. Então, algumas situações que a gente passa na nossa vida, irmãos, uma coisa que eu aprendi na minha vida espiritual, a minha fé e a sua não é igual. Cada um tem sua particularidade com o Senhor. Sim. Cada um tem a sua vida íntima com o Senhor. Eu jamais posso colocar o que eu passo para a vida do irmão. Eu jamais posso colocar o peso da minha fé na fé do outro irmão. Porque Ele sonda e conhece o nosso coração. E esse diante do Senhor foi um coração de tanta alegria com o Senhor. Com tanta alegria com o Senhor, que o Senhor, Ele me fez prover que sempre foi Ele na minha vida.
Sempre foi ele o tempo todo na minha vida. E quando o irmão falou do tempo, eu me lembrei desse compartilhar do irmão, que ele compartilhou há muito. Isso tem uns 12, 13 anos. Nossa maior moeda, que o mundo vai querer tirar o nosso tempo. Foi Bornelli, foi? Não, foi Jorginho. Interessante que, quando eu estava na virada do ano, eu fiz essa oração ao Senhor. Eu não quero mais trabalhar tanto assim, Senhor. Eu não quero tirar meu tempo, eu estou cansada, eu estou exausta. Humanamente, eu não tenho força para nada. Isso, a gente tem que ter, irmãos. O que eu aprendi durante a minha fé é orar com sinceridade. Não é você criar uma imagem, ou você pode estar na reunião criando, mas você tem que ter essa oração. Senhor, eu não consigo orar. Eu não consigo caminhar. Eu estou paralisada, Senhor. Eu estou cansada e abatida e afadigada. A nossa fé, irmão, é diante do Senhor. Ele vai sondar a nossa casa, não. O meu carro, não. Mas o meu coração, ele vai sondar. Amém. Então, a gente tem que ter essa oração de Senhor, eu não quero mais ficar amassando barro para Faraó. A gente tem que ter essa oração de prosseguir. Se libertar. De libertar. Aí o Senhor foi trazendo paz no meu coração, né? E todas as nossas áreas, como o Lucas estava falando sobre o sistema. Irmão, eu trabalho na educação há 28 anos. Eu trabalho com adolescentes. Crianças que não têm vida, crianças que são apáticas. E minha filha um dia desse perguntou assim, minha mãe, eu com 15 anos já posso ser jovem aprendiz? Eu disse, não. Ela, minha mãe, mas jovem aprendiz ganha meio salário, eu vou te ajudar em casa. Eu falei, não. Mas você pode ir para a conferência, que é um investimento para a sua vida espiritual. Você pode estar junto com os jovens, é um investimento espiritual. É aí que eu cheguei e disse, como é que eu conto a ela? Aí eu disse, ela tá, irmão, na conferência, assim, anestesiada com o Senhor. Anestesiada porque eu aprendi na minha fé que nosso maior investimento, às vezes, não é você ter um belo de um carro. Mas nosso investimento, nossos filhos está diante do Senhor. Então, essa questão do nosso tempo, às vezes a gente não percebe, irmão. Por mais que você não consuma, por mais que você não seja a pessoa que compre, por mais que você esteja uma educação financeira na sua vida, o mundo ele vai querer tirar o seu tempo para você trabalhar mais. Como é trabalhar mais? A inflação todo dia está aumentando. O CDI está aumentando. Então, para eu comer um feijão, o feijão é para R$10. Eu vou ter que trabalhar mais para comer o feijão. Você não vai viver se comer o arroz, se comer o feijão, porque um básico do básico você comer, você tem que comer. Então, mas o Senhor é que ele provê todas as coisas. Amém. Né? Isso que eu quero dizer para os irmãos, a minha alegria no Senhor, no testemunho da minha alegria está no Senhor. Amém. Amém. Amém, irmãos. Então, eu creio que esse assim, é a finalidade desse sistema, né? A finalidade desse sistema é roubar de nós, né? Aquilo que o Senhor nos deu, nos tornando escravos. Às vezes você pode até não ser escravo do trabalho, né? Mas escravo do pecado, escravo do dinheiro. E tudo isso engloba esse sistema, né? Então, se a vida ela é de Deus, né? Nós aprendemos nesta manhã que de Deus é a nossa vida. O que nós devemos fazer com ela, né? Já que é de Deus. E Romanos 12 fala, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos. Ele poderia apresente a sua mente, apresente o seu coração. É tudo, viu? Apresente Não quer tudo. pedaço, não. Né? De fato, confirma que de Deus é a nossa vida, né? Porque aqui ele poderia dizer, né? Apresente sua mente a Deus, consagre sua mente a Deus, consagre seu coração a Deus, mas ele fala consagre o seu corpo, a sua vida, é tudo. Mas não é seu carro, não é, ainda que seja consagrado ao Senhor, claro, né? Mas ele não fala os bens, assim, ele detalha o que é do Senhor. Aquilo que é de Deus é a minha vida, as nossas vidas. E isso sim que deve ser consagrado a ele assim, que ele quer, né? De fato. Em sacrifício, primeiro, a nossa vida tem que ser um sacrifício vivo. Deus não aceita nada morto, né? Imagine se eu fosse dar um cachorro, um animal, alguém dar um animal morto. Quem ia ficar alegre? Ninguém, né? O sacrifício era assim, né? O animal chegava vivo e morria ali no altar. Morria lá no altar. Aí você quer chegar às vezes morto. Morto, para que Deus levante, né? Por causa do sangue. Então, exatamente assim, primeiro o sacrifício. Seu só é o quê? Sangue. É por isso que o sangue do outro não cabe na mão de ninguém. Exatamente. Você recebeu lá? Então, o sacrifício primeiro tem que ser vivo, tem que ser um sacrifício vivo, ou seja, a vida de Deus, porque ele é a vida, né?
precisa estar atuando em nós. Tem que ser vivo. E sendo vivo, ele vai ser santo. Porque Deus é santo, né? 1 Pedro fala o que? Seja santo, porque eu, o Senhor, sou santo. E quando ela é viva, é santa, ela se torna o quê? Agradável. Então ela tem que ser viva, santa, e o reflexo dessa prática se torna agradável a Deus, que é o vosso culto, que é o vosso serviço. A palavra culto aqui significa serviço. Então o nosso serviço, né, que é o culto, aqui é um culto a Deus, claro, mas a minha vida individual tem que ser um serviço, um culto. O meu particular entre Lucas e Deus tem que ser um culto, um serviço a Deus, como vivo, santo, e vai se tornar agradável. Então eu estou dando a Deus aquilo que pertence a Deus. E o último versículo ele fala o 2 aqui, só para finalizar. E não vos conformeis com este mundo. A palavra conformar aqui significa molde. Não tome a forma. Lá em Maragogipe, onde minha família, né, trabalha com barro. Olaria. E aí, olaria. Aí às vezes quando você quer. Às vezes quando você quer fazer uma arte, você faz na forma. Então você pega o barro puro, que não é nada, coloca numa forma e ele dá origem a algo que cria forma. Então é aquela forma, aquele molde, né? Então ele diz para que a gente não tome esse molde que o mundo tem, que César tem, que é o quê? Viva do seu jeito. A vida é sua. O importante é ser feliz. Esse é o molde que o mundo dá, que César dá. E a consequência de você viver do seu jeito, justo o seu primeiro milhão, é o que o inimigo apresentou a Jesus, né? Todo o poder, toda a autoridade, todo domínio. Então ele fala, não vos amoldeis, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, a mente transformada, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, irmão. Eu creio que esse foi o sentimento que o Senhor colocou no meu coração, para que a gente pudesse meditar nesta manhã. Confesso que também para mim é um desafio, né? Quando eu recebi isso, o Senhor me deu isso ano passado, talvez só agora o Senhor me deu a oportunidade, porque eu ainda estou digerindo, mas de fato é uma realidade, né? E a quem eu vivo, para quem é a minha vida, né? Para César, para esse serviço. As minhas tomadas de decisão é só pensando em dinheiro, em riqueza, em ter, como é que eu posso assim, não sair perdendo, né? De forma, não, tenho que sair ganhando. O tempo todo só tomo decisão se eu sair ganhando. Será que minha mente é só voltada para isso, para essas coisas que César oferece, ou aquilo que Deus, né, tem designado e colocado em meu coração? Então que a gente possa meditar se de fato faz sentido, se não, que o Senhor também conduza todas as coisas. Mas vamos orar e assim, depois eu queria, Lucas, antes mesmo de orar, só ruminar. Você citou aí, logo que você começou a compartilhar, você citou a experiência de Pedro, né, com Jesus, falando sobre imposto também, né, as experiências lá, e que ele pega uma moeda da boca do peixe. Eu queria ler esse texto. Sim, pode ler. E deixar aberto para os irmãos refletirem, então, diante do que o Senhor falou conosco, né, quais são os próximos passos, né, o que fazer para que isso se torne efetivo na nossa história, né. E essa experiência de Pedro com o Senhor Jesus, ele mostra muito do que nós somos e de quem o Senhor Jesus é. E o Senhor nos ensina através da prática. Então, o Senhor sempre faz isso conosco. Eu queria ler essa passagem que o Lucas citou. Eu queria ler dois capítulos anteriores. Está lá em 17, né? Em Mateus 17, verso 22, que diz assim: quando voltaram a se reunir na Galileia, Jesus disse: o Filho do Homem será traído e entregue nas mãos de homens. Será morto, mas ao terceiro dia ressuscitará. E os discípulos se encheram de tristeza. No 24. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os cobradores de impostos do templo, agora muda aqui, do templo, não é mais cobrador de imposto, não são mais herodianos, agora é cobrador de imposto do templo. Olha como muda agora. Agora já traz para próximo, já traz para dentro da religião, traz para dentro da igreja, esse assunto aqui. Os cobradores de impostos do templo abordaram Pedro e lhe perguntaram: seu mestre não paga imposto do templo? Pedro disse: sim, paga. Respondeu Pedro. Em seguida, ele entrou no templo, em casa. Antes que ele tivesse oportunidade de falar, Jesus perguntou: o que você acha, Simão? O que os reis costumam fazer? Cobram imposto do seu povo ou dos povos conquistados? Cobram imposto do povo conquistado, respondeu Pedro. Pois bem, Jesus disse: os cidadãos estão isentos. Irmãos, olha essa fala aqui de Pedro.
O cidadão, o cristão, eles não pagam, eles não eram para pagar imposto do templo. Do templo. Do templo, porque eles pagam até imposto do templo. Mas, como não queremos que se ofendam, desça até o mar e jogue o anzol. Abra a boca do primeiro peixe que você pegar e ali encontrará uma moeda de prata. Pegue-a e use-a para pagar o imposto por nós dois. Jesus agora diz nós dois. Aqui tem uma coisa, irmãos, que talvez Lucas, depois eu sei que Lucas depois vai trazer a segunda parte desse sermão. Mas assim, uma coisa linda sobre olhando essa experiência de Pedro, olhando essa experiência agora cobrando imposto no templo e cobrando imposto lá em Roma, você vai ter dois processos totalmente separados. Eles abordam Pedro na entrada e perguntam: ô irmão, recebe ali aquele frango, recebe o já tá o que? Já tá pago, já. Ele diz assim: é lícito pagar imposto. Ele aborda Pedro dá uma resposta sem consultar o Senhor. Essa é a chave, irmãos. Referente a dinheiro, referente a assuntos de dinheiro na nossa história, de decisões que usam a nossa história, temos que sempre consultar o Senhor. Pedro disse: sim, paga. Paga imposto, sim. E foi lá e entrou. Quando ele questiona Jesus, depois diz assim: Pedro, os reis cobram imposto de quem não é sujo, quem não é desse lugar. Nós somos, logo nós não pagaremos imposto. A lógica é que nós não devemos pagar imposto. Se Pedro perguntasse primeiro ao Senhor, antes de responder, ele não pagaria aquele imposto. Só que Pedro respondeu antes. Irmãos, nós erramos por sermos precipitados. Nós erramos por dar a resposta do Estado, como você falou, de perguntar primeiro, porque o mundo busca a resposta. A resposta está aí, Lucas, nesse ponto. O mundo quer uma resposta. Pedro foi precipitado e disse assim: Senhor, não, nós pagamos imposto. Ele entrou e já disse: Pedro, se você esperasse um pouquinho, eu te instruí sobre isso, você voltaria lá e diria o mesmo para eles, não pagaremos imposto. Mas como você disse, agora já foi. Você agora vai ter um trabalho de descer lá no rio, ficar com o anzol na mão, não é rede, porque Pedro era especialista em rede, você vai ficar com o anzol na mão. Ou seja, usando na mão é sorte. Você bota a isca e espera o peixe vir. Você vai ficar esperando, você vai lançar sorte agora, até que o peixe venha. E quando você pegar esse peixe, você vai, o primeiro peixe, abrir a boca dele, tem uma moeda ali dentro, você vai tirar e pagar o imposto, e agora você volta e paga por nós dois. E aqui eu aprendo uma segunda lição, irmão. Toda vez que nós, e aí, Lucas, quando nós nos precipitamos para dar essa resposta ao mundo, sem primeiro, nesse assunto financeiro, nesse assunto aí dinheiro, quando damos resposta ao mundo sem primeiro ir até o Senhor, nós assumimos o risco e temos que pagar o preço daquilo ali. Ou seja, muito daquilo que os filhos de Deus têm sofrido nessa geração é por causa de decisões precipitadas, de não ir ao Senhor antes, não consultar o Senhor antes, tomar decisões precipitadas, e aí você tem que ir lá de fato, ficar embaixo do sol, esperar um peixe. E o Senhor diz: agora já que você falou, então tá bom, vai lá. Porque se ele voltasse antes para ouvir o Senhor, ele voltaria com a resposta: não, nós somos no templo. Nós somos desse rei, então fazemos parte. Deixa eu lhe dizer, Jesus mandou Pedro pegar a moeda onde? Debaixo de uma coisa que é domínio do homem, não do governo. É o peixe. Lá em Gênesis, vocês vão dominar sobre isso. Até nisso, o Senhor é estratégico em nos ensinar. Isso que o Senhor fala, nos pensamentos que tem a vosso respeito, é pensamento de paz, né? Não de dano. Eu já encontrei anzol na barriga de peixe, eu gostava de pescar, gosto, hein? Já encontrei anzol na barriga de peixe, já encontrei milho na barriga de peixe, mas eu nunca encontrei moeda. Eu sempre tentei encontrar uma moeda de ouro ali, eu não encontrei, irmão. Mas, fechando aqui, irmãos, esse tempo, né? Um tempo só de gratidão ao Senhor, por estarmos reunidos aqui em torno do nome dele mesmo. E ter um privilégio de aprender do Senhor nesta manhã, né? Como a irmã citou, isso é por revelação. O Senhor nos dá a palavra segundo a sua revelação. Então, nós somos gratos ao Senhor pela forma como o Senhor guardou nossos irmãos. E junto, né? Aqui em comunhão, nós fomos tocados pelo Espírito de revelação da palavra. Então, é isso que buscamos no Senhor aqui. E oramos nesse assunto para que o Senhor nos revele mais a sua palavra, para que não sejamos precipitados como Pedro, né? Sim, sim, não, não, e aí vai atropelando os processos, e o Senhor não tem prazer nesse assunto. Então, o Senhor tem resposta para tudo aquilo que você pergunta. Se você deseja saber algo, o Senhor tem resposta, pergunte a Ele que Ele vai te dar a resposta. Eu fiz uma experiência, irmãos, eu tive uma experiência pessoal nossa. Nós oramos por colaborador da nossa empresa. Irmãos, às vezes tem uma oração que a gente não queria nem ter feito, mas já que fez, o Senhor responde. Quando você ora por alguma coisa, o Senhor vai te dar a resposta, irmãos. No nosso caso, o Senhor nos deu a resposta de imediato àquilo que nós oramos. Então, temos que ir aos pés do Senhor. Ainda que negligenciamos durante muito tempo, chegou o tempo de voltarmos novamente nesse assunto. Então, queremos agradecer, entregar esse tempo nas mãos do Senhor. E os irmãos têm liberdade de orar. O irmão que se sentiu em cargo, deseja de orar por esse tempo, agradecendo o Senhor por esse tempo. E desde já também outro irmão já pode orar pela refeição, né, que já vai sair aí. Eu senti o cheiro, então é um sinal que está fluindo.